Vou ler aqui no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 41. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Glória a Deus. Eu não sou o pregador é o presbítero Vitor de Pernambuco, eu só vou dar uma saudação. Uma saudação eu tenho 5 minutos, mas se Deus quiser falar, Ele fala com 1 minuto. Diga amém. E hoje é o culto mais importante para o verdadeiro adorador, onde nós vamos participar da ceia do Senhor. E aqui, se eu fosse dar um tema, eu daria dando sempre o melhor quando puder. Glória a Deus. E aqui a gente vê que quando fala caminhar, todo mundo sabe que no passado Romanos ele obrigava as pessoas a caminhar, a levar a sua bagagem. E de tal maneira, se alguém fosse em direção contrária daquilo para onde você ia, se você fosse para sua casa, o romano viesse voltando ao contrário, ele te obrigasse a levar alguma coisa que ele estava com ele, você tinha por obrigação de caminhar com ele 1 milha. Mas por que Jesus falou 2 milhas aqui? É porque 2 milhas eu volto aqui para o pastor. Muitas vezes o pastor pede para alguém fazer algo. Como o pastor disse, eu sou dirigente. Então dirigente não prega, né? É difícil o dirigente pregar. O dirigente só sabe ensinar. Então quando o pastor pedir para fazer alguma coisa, ou o dirigente pedir, ou a dirigente pedir para fazer alguma coisa, você sempre tem que dar o melhor. Se você tiver de fazer no seu alcance, pastor, coloca essa caixa de som aqui, você simplesmente não vai colocar só ela, você coloca ela, limpa ela, ajeita ela, porque você sempre procura dar o melhor para o reino de Deus. E quando a gente vê aqui que começa a caminhar na Bíblia, quando a gente vai lá para Lucas, quando a gente chega no capítulo número 6, versículo 38, a Bíblia diz, dando é que se recebe. Então, quando a gente dá o melhor, quando a gente se dispõe a fazer o melhor para a obra de Deus ou para Deus, muitas vezes alguém diz, olha, faça isso, eu não faço não, porque é para o homem. Bendito seja o nome de Jesus. Mas nós devemos fazer como se fosse para Deus. E quando a gente começa a fazer aquilo que nos pedimos para Deus, as bênçãos de Deus, elas sobrevêm sobre a nossa vida. Se você voltar lá para o Velho Testamento, você vai ver no capítulo de número 4, do versículo 8 ao versículo 10, você vai ver um homem chamado Eliseu. Mas você não vai ver primeiro Eliseu, você vai ver uma viúva simplesmente olhando Eliseu. Eliseu sempre passava por ali, caminhava por ali, ele parava a comer pão naquele lugar. Mas a moça, a sulamita, ela observou tanto aquele homem que ela disse, façamos o esposo dela e disfarçamos aqui um quarto para esse homem, porque verdadeiramente esse homem é o homem de Deus, e ela faz um quarto para ele, mas ela acha pouco fazer um quarto para ele. Bendito seja o nome do Senhor. Ela achou tão pouco fazer só um quarto, mas ela disse, vamos botar alguma coisa nesse quarto, vamos complementar esse quarto, vamos colocar uma mesa e também vamos colocar uma cadeira, também vamos colocar o candeeiro. Então ela estava dando o melhor porque ela via que era o homem de Deus. E sabe o que é que Deus faz quando ela faz isso? Deus simplesmente usa Eliseu e diz, declara, Geazi, vai onde está aquela mulher, o que é que ela tem, o que eu posso dar, chama ela aqui. Ela disse, eu não tenho, eu tenho tudo, e aonde eu estou muito bem, eu não preciso da tua ajuda. E ela simplesmente sai. Mas quando Eliseu volta de novo e diz, profeta, quando o exército volta e diz, profeta Eliseu, eu vejo que essa senhora, ela não tem um filho, ela não tem uma alegria dentro de casa, porque a Bíblia diz que filho é herança do Senhor, e quando vem os filhos, vem um neto, a casa fica cheia de alegria. Aí ele chama de novo a sulamita, e quando ele chama a sulamita para perto dele, simplesmente diz, olha, eu vejo que tu não tem um filho, mas por este tempo determinado, tu vai abraçar
dar um filho. Ela disse, não minta para mim, pois eu sou velha. Meu marido também já é avançado em idade. Mas segundo a palavra do homem de Deus, se cumpriu. O que foi que eu vejo aqui? É porque ela deu o melhor para o homem de Deus. Quando nós damos o melhor para o nosso Deus, sem ter nada ao que fazer com a mão para que a outra não veja. Deus do céu lá de cima derrama sobre a tua vida, derrama sobre a vida do pastor, derrama sobre a vida da família do pastor. Pensa, porque até quem passar vai dizer, como pode? Foi assim na vida dele? Como é que pode? Era para ser da minha. Mas você não quer dar o teu melhor. E a Sulamita abraça o melhor. E quando chega mais na frente, se a gente for pesquisar, se aprofundar na palavra de Deus, se nós voltarmos mais um pouquinho, a página, em vez de 2 Reis, a gente ir agora para o livro de Ruth. Quando a gente chega no livro de Ruth, a gente encontra que Moabe, Elimelec, ele sai da sua terra. Estava passando necessidade da terra, ele sai da sua terra e vai para a terra do Moabita. E quando chega lá, ele morre. Quando chega lá, os seus filhos casam também, mas morre. Agora fica Noemi desamparada, sem o sustento, sem o seu esposo, sem os seus 2 filhos, com 2 noras. Mas simplesmente ela diz, olha, volte para a casa de seus pais. Porque eu sou velha. Ainda que eu casasse e gerasse um filho, não tinha como você esperar. E a Bíblia diz que o beija e volta. Mas Ruth não. Ruth diz, o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Aonde passar a noite, passarei eu também. Aonde tu foi enterrado, enterrarei eu também. Então ela era moabita. Não tinha mais perspectiva de vida para Noemi, disse, agora não tem mais jeito. E ela soube que em Belém havia fartura. E ela volta para Belém. Ou Jerusalém. Quando ela volta para lá, ela estava tão amargurada que ela disse, não me chame de Noemi, me chame de Marra, porque com toda a amargura o Todo-Poderoso me fez retornar a esta casa. Ela pensou que não tinha mais perspectiva. Mas Ruth simplesmente disse, eu não posso ficar aqui vendo as coisas indo mal, vendo as coisas descendo para baixo, eu vou caminhar. E ela diz que ela vai caminhar, a Bíblia diz que ela vai caminhar, ela chega, e quando ela começa a chegar no campo, Deus leva para o campo de Boaz, onde tinha muita fartura, onde tinha tudo, e quando ela volta... Aí Noemi disse, de onde tu viesse? Eu disse, eu vim no campo do homem chamado Boaz. Esse é meu parente. Esse é o remidor de Carabaixô de Ramaná. O remidor está aqui nesta noite. Dê o seu melhor para ele. Enquanto nós adoramos ele aqui, ele manda a bênção do céu. Para fechar, Jesus... Pedro diz assim, Jesus, ainda que todos te neguem. Eita, darabaxodeira. Aqui, meu Jesus, me trouxe para aqui, eu não vinha estar aqui mesmo. Eita, pastor Edmilson, da carabaxodeira, muitos estão ao teu redor, da carabaxodeira, mas nem todo está contigo. Mas eu tenho contemplado tudo. Sou eu que mando. Eu te chamei. Mas não temas, pois eu estou contigo. Aí Pedro disse, ainda que todos te neguem, eu não te negarei.
Ainda que esse te negará, Jesus Santo, que o galo cante. 3 vezes me negará. Já passei de uns 5 minutos. Pedro diz, quando leva Jesus, Jesus diz, chama os 3 para orar, a parte vocês não conseguem. A terceira vinda de Jesus, da oração, se vocês não conseguem velar nenhuma hora comigo, levante, que é chegada a minha hora. Quando chega todo mundo, que chega o Malco, que era o escrivão, era o chefe, era o sacerdote, do subsacerdote. Ele era o homem que era o portador de recado. Quando chega lá, Pedro tira da sua espada, arranca a orelha, e a Bíblia diz direito. Aí Pedro, que se passar, quer ser o bom, mas a Bíblia diz que todo mundo corre. Quando chega perante na porta, a Bíblia diz que aquele que Jesus amava, ele entra, pede para que Pedro entre, Pedro entra. Quando ele está em cima do terraço, a Bíblia diz que uma pessoa diz, tu és um deles, ele nega, dizendo que não. Ele sai dali, vai mais adiante, ele nega de novo. Quando ele sai dali, vai para o fogo se esquentar, ele nega de novo. Quando ele nega, a Bíblia diz que o galo canta, Pedro se arrepende, Pedro sai dali, e a Bíblia diz que Jesus é levado pelo caminho de Jerusalém até o Gólgota, mas no meio do caminho, onde eu disse que se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2, e a Bíblia diz que o Simão Cirineu, ele vinha ao contrário, mas a Bíblia diz que constrangeram levar a cruz de Jesus até o Gólgota, lugar chamado Caveira, que é Gólgota. Quando chega lá, que leva a cruz do meu Jesus, alguém ficou zambando, desce daí, salvou-lhe a tanto, e não consegue salvar a ti mesmo. Sabe por que Jesus não desceu? Porque para salvar a mim e a igreja que está aqui em Maragogi, porque se ele tivesse descido, ele tinha feito a vontade do homem, mas ele fez a vontade de Deus. Ele disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele disse, todavia eu beberei. Então Jesus morreu por mim e por você. E o inimigo tem tentado destruir 30 dias para você não estar aqui. Mas você chegou, você escapou como o laço do passarinheiro. Mas você está aqui, que Deus abençoe em nome de Jesus.